Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu, o Joab e a minha amiga Kathleen vamos estar apresentando o podcast Chá com a Demi, junto com as duas gestoras da ACEIAS, a Malu e a Sônia. Sejam bem-vindas. Muito obrigada. Malu, Sônia, é um prazer tê-las aqui conosco hoje para vocês falarem um pouquinho da história da ACEIAS, uma instituição tão linda que faz um trabalho tão maravilhoso para o município de Caçador. Boa noite, eu sou a Malu. A gente que agradece a vocês, a esse convite, né? Para nós falar da ACEIAS é falar do nosso dia a dia, da nossa história. Divulgar a ACEIAS também é a nossa função. Boa noite, meu nome é Sônia. Agradeço imensamente o convite. Como disse a Malu, é maravilhoso estar aqui falando de algo que a gente gosta muito de fazer, que é trabalhar na ACEIAS. Malu, conte para nós um pouquinho a história da ACEIAS. É uma história de mais de 50 anos, né? Vou tentar deixar fluir, né, as minhas memórias, porque eu tenho mais de 25 anos de ACEIAS entre indas e vindas. A minha história profissional se confunde com a evolução e com a história da ACEIAS. Mas vou tentar colocar algumas questões e vocês podem ir perguntando se não for ficando muito claro. A ACEIAS é um reordenamento jurídico de uma entidade que iniciou em 1971 chamada Coman. Coman era o resumo, né, de Comissão Municipal de Assistência ao Menor. Até o ano de 2021 foi essa denominação. Ela iniciou com um grupo de pessoas, lideranças de Caçador, o prefeito da época, senhor Ardelino Grando, o juiz, o promotor da época, o pessoal que trabalhava na SIC, Associação Médica e Associação dos Dentistas, para responder uma necessidade, um problema, né, que acontecia no município, que eram meninos na rua, né, os pedintes, muito engraxate na época, né, era uma profissão, mas eram meninos que ficavam na rua buscando ganhar seus dinheirinhos para ajudar em casa. E aquela criançada também, além de fazer o serviço que lhes era proposto, como engraxate ou outras coisas, eles entravam nos mercados, né? E foi num momento desse que, com a polícia e um menino pela gola, entrou na sala do juiz de direito, juiz menor na época, onde estava uma advogada, a doutora Terezinha, que parte acadêmica que Caçador inteiro conhece. E esse policial disse que estava levando o menor para o juiz porque ele havia furtado um chocolate no supermercado, né? O que fazer com uma criança? E o juiz ficou olhando e a doutora Terezinha aproveitou o momento e colocou a possibilidade, a ideia de construir, de criar em Caçador uma entidade para atender esses meninos. Então essa é a origem histórica, né, da Coman. Ela tinha uma amiga, a doutora Terezinha, uma pessoa que trabalhava em Caxias do Sul e que tinha uma entidade semelhante. Lá ela foi buscar o estatuto e em poucos meses, né, seu Ardelino, uma pessoa muito brilhante, né, um prefeito que fez muito por Caçador, com o apoio dessas lideranças, Câmara de Vereadores, criaram, tá, aprovaram o estatuto, elegeram uma diretoria e começou o trabalho com esses meninos de rua. De lá para cá, toda a política de direito da criança e do adolescente passou pela Coman e, a partir de 2001, a ACEIAS. Por que mudou de Coman para ACEIAS? Porque mudou o Código Civil brasileiro, né? E comissões municipais deixaram de existir. Como a gente recebia a verba da prefeitura para gerir o trabalho, né, para desenvolver o trabalho com a criança e o adolescente em Caçador, a prefeitura não tinha mais como justificar o que era essa comissão. Então veio toda uma orientação jurídica da prefeitura, conosco, com a nossa diretoria, né, para transformar essa comissão municipal numa associação. A partir da nova lei, né, que gere o país hoje, só existem fundações como a Uniarp e associações que podem prestar serviços, né? Então, todo o serviço da ACEIAS, que ela sempre desenvolveu ao longo do tempo, eram trabalhos de responsabilidade, vamos dizer assim, da prefeitura, né?
Hoje nós atendemos muita creche, a maioria das creches do município, né? É uma responsabilidade do município. Por que é importante? Porque é bom para eles, porque é positivo. Porque ninguém vai fazer um convênio, uma parceria com uma entidade que não te traz benefício, né? Então, fica aí para nós pensar ao longo dessa conversa, essas questões, né? Mas, historicamente, então, a partir de 2021, transformamos o estatuto, adequamos a nova lei vigente, né? E ela continuou, recebeu ao longo do tempo doações de patrimônio, cedências de espaços da prefeitura para gerir o seu trabalho, né? Nós temos, como associação, toda uma estrutura de eleição de diretoria, que são voluntários, que se dispõem a colocar o seu nome, a dar todo um apoio, né, voluntário para o desenvolvimento do trabalho. Então, tem uma diretoria eleita a cada 2 anos, tem um conselho administrativo, que é composto por 13 entidades, inclusive a universidade faz parte desse conselho. Temos a honra de receber o reitor, né, todo ano, onde a gente faz uma assembleia ordinária. O Dr. Balestrin já foi nosso presidente também por várias vezes. Acredita muito no nosso trabalho, nos ajudou muito ao longo desses anos todos para acontecer a consecução desse trabalho, né? Enfim. E esse conselho administrativo é que elege a diretoria, e temos também um conselho fiscal que faz a fiscalização do balanço, né? Nós atendemos todas as normas vigentes, de CLT, de uma empresa, né? Tudo que uma empresa é obrigada a recolher, a fazer, nós fazemos também, né? Com relação à segurança do trabalho, a menor aprendiz, tudo que vocês podem imaginar que vocês estão aprendendo em administração. A ACEIAS, mesmo sendo uma associação, uma entidade filantrópica, tem as mesmas responsabilidades, né? O que ela consegue diminuir de custo, né, enquanto entidade, é pelo fato dela ter o SEBAS, o Certificado de Entidade de Beneficente, né? É um certificado nacional que nos dá isenção de algumas taxas, né? Algumas coisas, impostos, a parte patronal do INSS, né? Que é o mais significativo, algumas taxas de cartório, uma série de coisas assim que acaba enxugando, né, o custo do trabalho da entidade. Historicamente, foi assim que surgiu a ACEIAS. Foi a passagem de todo o patrimônio que tinha da Coman para a ACEIAS, para encerrar a Coman como uma comissão que deixa de existir, mas que tem toda a sua continuidade histórica com a ACEIAS desenvolvendo a mesma função, o mesmo trabalho e sempre respondendo à comunidade caçadorense dentro das suas necessidades e sempre com o foco na criança e no adolescente, no direito da criança e do adolescente. Que é a missão das ACEIAS hoje, né? E essa missão é muito bem vista pelo município de Caçador e pelas pessoas que conhecem esse trabalho tão lindo, né? Que é realizado aqui em Caçador. Verdade. E como que a ACEIAS, a missão da ACEIAS é a criança, e como que ela tem cumprido esse papel ao longo dos anos aqui no município de Caçador, Malu? Então, como missão, né, ela está redigida de uma forma a responder, né, o que a sociedade nos cobra, nos pede como entidade beneficente, né? Então, a garantia do direito da criança e do adolescente, da sua família, em situação de vulnerabilidade pessoal e social, através da execução dos serviços, programas e projetos de atendimento, conforme preconizam as leis vigentes. Não dá para inventar, né? Não dá para achar que a roda pode ser melhorada, né? Então, o que a gente tem sempre é a lei do direito da criança e do adolescente, começando pelo estatuto, né? Lá da década de 90, comecinho dos anos 90, sempre respondendo a essas leis que também evoluem, né? Que a cada passo tem novas peculiaridades para a gente ir respondendo. E, enfim, ao longo de todo esse tempo, desses 50 e tantos anos de Coman e ACEIAS, vários programas foram
sugeridos ou criados pelo governo, tanto federal quanto estadual, e sempre foi a ACEIAS e a Coman, dentro de Caçador, que iniciou o trabalho com esses serviços, programas de direito ou de garantia do direito da criança e do adolescente. Então, começaram nas ACEIAS, a gente trabalhou por muitos anos com o CIP, que hoje é CASEP, né, com o menino em conflito com a lei, que fica lá 45 dias preso, aguardando processo. Iniciou conosco Semiliberdade, que também é o menino em conflito com a lei, que fica num regime semiaberto para tentar enquadrar ele, né, na comunidade. Também iniciou conosco. Trabalho de PET, de programa de erradicação do trabalho infantil, né? Também nós trabalhamos o Sentinela, né? Isso. Que inclusive a Sônia foi a precursora, que é o direito da criança, a prevenção do direito da criança vítima de violência e exploração sexual, que é uma coisa muito grave aqui na nossa realidade, né? Na nossa cultura cabocla, enfim. Assim foi. E ao longo desses anos, alguns programas a gente deixou de atender, repassou, a prefeitura assumiu outros, né? E o que foi acontecendo nessa leitura da realidade, a gente foi respondendo, nos organizando internamente, né? E hoje a gente tem o que nos cabe mais é dentro da educação. A educação infantil, a creche de 0 a 4 anos, o acolhimento de crianças que tiveram os seus direitos violados em algum momento e que a família não deu conta de atendê-los. Nós temos 2 Casalar e o serviço de família acolhedora, que é um serviço lindo, que tem famílias assim que tem um desprendimento, né, um amor tão grande para receber no seio da sua família uma criança por um tempo, enquanto ela, o processo dela, né, se desenvolve, tramita na vara, e para saber se ela vai voltar para a família ou se ela vai para uma adoção, o que vai acontecer com a história dessa criança. Basicamente, o contraturno escolar que nós temos, que é um projeto muito bonito, que atende crianças de 4 anos a 11 anos. Ele é no contraturno da escola, e lá eles têm aulas de robótica, de música, de esporte. Então é para desenvolver a cidadania realmente da criança, né? Do quase adolescente. Enfim, é o projeto Portal do Futuro, que é um local maravilhoso que atende 210 crianças, né, de manhã e à tarde, né, um contraturno da escola, e sempre dando prioridade para o atendimento àquelas crianças que vêm de escolas públicas, né, que é o nosso foco, né, a criança vulnerável, a nossa missão, né. Então, as crianças que vêm mais das escolas públicas é o nosso público lá. Malu, você falou um pouquinho da família acolhedora, né? Nos conta um pouquinho desse programa, que ele é um programa muito bonito e muito importante, e às vezes a comunidade, ela tem essa dúvida, né? Eu tenho interesse em ser uma família acolhedora, né? O que eu devo fazer? Quais são os critérios? Ela tem que entrar em contato com a equipe, né? Para fazer toda uma capacitação, ter toda a compreensão de como é que o projeto se desenvolve, né? Desmistificar um pouco aquela coisa que diz, mas eu fico tanto tempo com essa criança e depois eu tenho que entregar. Tem que entregar. É a vida, é a história dessa criança. Ela precisa evoluir, né, na história dela. Vem outra para a família e aí o ciclo se renova, né? Então, as famílias que iniciam, poucas saem, as que saem é por alguma questão de saúde, questões familiares, mas é um processo muito lindo. Agora, claro, são pessoas especiais que têm um amor enorme, né, para dar, para abrir sua casa, para receber, e aí elas dizem assim, mas eu vou me apegar. Óbvio, é isso que a gente precisa. É isso que essa criança precisa nesse momento que ela está vulnerável, né? Que ela está passando uma situação difícil, ela precisa que acolha, ela precisa sentir o que é uma família, porque de onde vem de que tipo de família vem essas crianças que chegam numa vara de família, através de um conselho tutelar, né? De que tipo de família, o que elas viveram, qual foi o drama que essas crianças enfrentaram todo esse tempo
que estão com as suas famílias, que não deram conta de dar o mínimo, né, de alimentação, de educação, que é a garantia do direito básico, né, de todo ser humano e, em especial, da criança como ser em desenvolvimento. Eles vêm de famílias, hoje em dia, desestruturadas e com a droga, né, 90% com dependência química, de droga, de álcool e de miserabilidade, né? Porque onde entra tudo isso também a pobreza é muito grande. Então eles não têm mínimo de são negligenciados em todos os seus direitos, né? Então é um trabalho que o voluntário, vamos dizer, a família tem que ter amor, ser voluntário. Então é um processo voluntário, a família é voluntária a estar recebendo na sua casa, que nem diz a Amalo, no seio da sua família, uma criança e dar amor, que é o que a criança às vezes nunca vivenciou numa família. O amor é aquele momento de sentar na mesa, de estar todo mundo junto, de fazer uma refeição junto. Então é isso que essa família precisa dispor. De se sentir em família, essa criança, porque ela não conhece família, né? Os limites, a participação, o que eu tenho que fazer, se eu sujo eu limpo, o que todos nós fazemos numa família e que eles não têm muito essa noção de forma alguma, né? De ir no mercado, de ver quanto custa, de saber, né, o que pode, o que não pode. É um trabalho imenso, muito bonito, né? E ela tem que entrar em contato, a equipe vai orientar, vai passar por capacitação, vai ser aprovado um cadastro, né? Ela tem previsto na lei do programa, né, do Serviço de Família Acolhedora, um salário mínimo que ela recebe para as despesas da criança. O trabalho é voluntário, a doação é da família, né? Não é só a mãe, não é só o pai, tem que entrar a família toda na capacitação, porque essa criança vai conviver com todos, né? E aproveitando, né, esse salário é para a criança e é um dinheiro público, então nós precisamos prestar conta, a família presta conta e nós prestamos conta desse valor que é utilizado para a criança. Só para explicar um pouquinho mais o serviço, então o serviço de acolhimento é um serviço de alta complexidade que a gente chama, né? E esse serviço ele tem o acolhimento familiar, que é o que a gente acabou falando, que é lindo realmente, mas tem também o acolhimento institucional, que a CEIAS hoje faz gestão de 2 casas-lares, né? Cada uma delas tem 20 vagas, é uma casa mesmo, né? Ela tem que se assemelhar à casa, funciona 24 horas, temos os cuidadores sociais, os educadores, a equipe técnica, onde também a criança é recebida, é feito todo um trabalho com a criança, para que, enquanto o processo dela está se desenvolvendo, né? Então, esse é um dos serviços que a CEIAS já desenvolve há muitos anos, né, Mal? Sempre foi nosso, né? Esse foi o que a gente nunca abandonou, desde a década de 80. Está inserido, né? Então, hoje são as creches, né? O projeto Contraturno, né? As casas-lares. São 13 centros de educação infantil, né? Para entender a dimensão da CEIAS, né? Então, são 13 centros de educação infantil que atendem crianças de 4 meses a 3 anos e 11 meses. É uma responsabilidade muito grande, né? São bebês, praticamente, né? Até os 4 anos. E são em 13 bairros diferentes. Então, são várias unidades que a CEIAS tem que fazer essa gestão, né? São mais de 1.400 crianças em regime de creche, né? Em regime integral. Isso. Aproveitando, Malu e Sônia, como que é a gestão da instituição da CEIAS? Como que é a dedicação, o planejamento para ter toda essa qualidade, essa eficiência que a CEIAS tem hoje? A gente sabe que vocês estão à frente dessa gestão, né? E isso exige muita dedicação de vocês duas lá dentro, né? Então, nos conte um pouquinho. Então, como a Malu falou, é uma empresa, né? E é uma empresa de médio porte, por assim dizer. São mais ou menos entre 315 e 320 funcionários na CEIAS, onde a gente faz gestão. Claro que a gente nunca faz gestão sozinhos, né? A gente faz gestão em equipe. E é importante a gente ter equipes profissionais e pessoas eficientes em cada serviço desse que a gente chama. Pessoas que nos auxiliam.
nós temos a gestão ela é feita em torno de todo esse processo, mas também respeitando todas as normas legais, todas as questões trabalhistas. Então, gerir uma empresa todo dia. Mas com mais carinho, né? Porque o nosso serviço, enfim, é para a criança. Não tem como não ser diferente. E como eu falo sempre, né, a Kathleen ouve, vai ouvir de novo, a gente não escolhe trabalhar nas ceias, a gente é escolhido pelas ceias, né? Por quê? Porque tem uma inspiração divina nisso. Quem trabalha com criança trabalha com anjos, né? As criaturas prediletas, né? E isso tem que ter uma sensibilidade diferenciada. A pessoa que não gosta de criança não dá conta de ficar lá, porque é criança o dia inteiro, né? Então, se ela não tem esse amor que flui, ela acaba procurando outra coisa, aprende muito lá, nós trabalhamos muito capacitação, né? Tem as supervisoras, a coordenadora de cada serviço, que fazem muito treinamento para a gente poder afinar esses objetivos, essa missão, esses valores que a gente quer passar, né? Enfim... não tem como, né? A gente não escolhe, a gente é escolhido sim. Não tem como não trabalhar com amor, né? Se os direitos das crianças não são garantidos em casa, na ceia são, né? Eu costumo sempre dizer que do portão para dentro, a gente consegue garantir todos os direitos das nossas crianças lá dentro, né? Eles têm o direito de ter uma comida gostosa, um banhinho, dormir num ambiente gostoso, ter uma estrutura, né, aconchegante para eles, né? Alimentação, saúde. Ter alguém que os acolha, que é importante, porque eles passam... O funcionamento hoje das creches, ele é das 6h30 da manhã e 6h30 da tarde. São 12 horas que a criança passa lá. Então, elas ficam mais tempo com os nossos profissionais do que com a sua família. E esse profissional ele tem que estar preparado, capacitado, e tem que ter inspiração, tem que ter a vontade, tem que gostar da criança, tem que brincar, tem que sentar no chão, tem que ter esse papel especial. E a gente não fala só das professoras dos centros de educação, a gente fala também de todos, aquela que faz a comida, a cuidadora social lá da Casa Lar, que quando a criança chega assustada, está lá para receber a criança, ela está vindo de um ambiente que é desestruturado da sua família, mas é a família que ela conhece, e ela vai chegar num ambiente diferente. Então ela precisa ter esse acolhimento dos técnicos, precisa ter esse acolhimento do cuidador, né? Lá no projeto social também precisa desenvolver a sua cidadania. Mas quem faz isso são os nossos educadores, né? É uma equipe, né, por trás de tudo Sim, isso, uma equipe, né? que gosta de crianças. Nós sabemos também da preocupação das ceias com a melhoria da infraestrutura. Como a equipe de gestão, né, como vocês atuam para garantir que o ambiente seja acolhedor e também adequado para o desenvolvimento das crianças? Né? A gente sempre está vendo a questão das melhorias, né, nos espaços físicos, e o quanto a CEIAS também ela cresceu nesse sentido, né, ao longo desses anos, né? A gente olha para dentro das creches, para dentro da sede administrativa, para dentro da Casa Lar, né, e vê quanto de melhorias tem nesses espaços e tudo que ainda tem para acontecer, né? E aí eu posso evocar um pouquinho novamente a questão histórica da Coman. Nós tínhamos as primeiras creches em porões de igreja, de salão paroquial, em ambientes salubres. Eu lembro como se fosse hoje, paredes mofadas, né? Depósitos, lá na década de 70. Quando eu retornei agora, nos 2001, a primeira creche que eu entrei, me deu um desespero, porque tinha uma sala fechada, cheia de carteira, aquelas carteiras de madeira antiga, né? Coisa, depósito de prefeitura e não sei o que tanto. Eu disse, mas por que isso está aqui? Ninguém sabia me explicar, e precisava de espaço dentro da creche. Então, a primeira coisa foi limpar, abrir os espaços e tirar coisa que não era usada. Depois a gente começou a buscar recurso, parceria com empresa, né?
Nunca vou me esquecer, eu fiquei muito tempo na Dami. Nós duas fomos forjadas dentro de empresa, né? Nós duas viemos da Dami de alguns anos, a Sônia mais do que eu. E dentro de empresa, vocês sabem, a gente faz muita capacitação, né? Faz muito treinamento. Então, eu costumo dizer que eu fui aprender lá na Dami como administrar as ceias. E agradeço muito, sou muito grata à quantidade de treinamento que nós fazíamos lá dentro. Né? São horas e horas. Que a gente veio com uma bagagem, né? Com conhecimento, uma visão. Dei aula aqui também muito tempo, no curso de Serviço Social, mais de 20 anos, e trabalhava essas matérias, administração, planejamento, então isso também ajudou, né, a gente a entender um pouquinho por onde andava. Mas logo que eu entrei na diretoria, como diretora executiva, que eu comecei a ver onde é que estava, que situação estavam essas creches, eu fui visitar a PAI. Eu chorava de correr lágrima, e a Neide, diretora na época, dizia: Malu, o que você tem? E eu disse: eu quero as minhas creches iguais a tua PAI, porque estava toda reformada, bonitinha, né? E a partir dali isso foi incansável, né? Com a diretoria ajudando, com prefeitura, com todo o pessoal de apoio, a gente foi buscando parcerias e foi arrumando as casas velhas, né? Até hoje a gente tem algumas casas velhas que precisam de continuamente de melhorar a sua estrutura. É contínuo, né? Quando termina aqui, a gente já sabe que tem que ir para lá e assim vai, porque as nossas crianças precisam viver num ambiente diferenciado. Elas precisam entender que o que tem na casa delas não é só isso o mundo. Nós temos a obrigação de mostrar que existe um mundo diferente, que ela tem direito a esse mundo, que ela precisa conquistar, né? Que ela precisa sonhar com ambientes limpos, organizados, arejados, né? Ambientes a quais elas têm direito, né? Todos nós temos direito. E grande parte delas... Até desse assunto, esse final de semana eu estava conversando com minha namorada, mora no interior. E daí no interior tem as famílias mais humildes que pegam e fazem uma casinha, compram um terreninho lá que é barato, faz uma casinha. E tem crianças lá, e eu e ela estavam comentando que essas crianças, provavelmente no futuro, elas não vão mudar isso, não vão, porque elas crescem no ambiente que provavelmente vê o avô, vê o pai, vê a família e acha normal esse convívio ali, essa cultura humilde. E provavelmente se as crianças têm acesso a uma ceia, ela vê que ela pode conquistar coisas melhores e ter uma inspiração para correr atrás e aumentar a expectativa de vida dela, aumentar os sonhos dela e a qualidade de vida. A CES tem um papel importante nessa área também, né? Eu acho que vale a gente explicar como é que vive, como é que sobrevive financeiramente as ceias, né? Então, os recursos que a gente traz, ele vem através dos termos de parceria com a prefeitura. Tanto na educação quanto na assistência, né? Nós temos termos. Mas não só isso, a gente precisa estar buscando, como a Malu falou, a gente busca recurso, capta recurso em muitos locais, muitos, tanto vamos dizer assim, na questão privada, com empresas, no FIA, que é onde as empresas depositam, o cidadão físico, jurídico deposita um valor ajudando, nós captamos lá. Nós captamos através de emendas parlamentares, tanto nas 3 esferas, judiciário, né, editais. Então, a gente sempre está ligado no que tem de recursos, ou de editais, ou de captação de recursos para a gente buscar melhorar as CEIs. Porque o recurso ele garante o atendimento da criança, mas o mais... que a gente precisa mais, o brinquedo a mais, a coisa a mais a gente tem que buscar, né? E essa é a estratégia nossa como gestão. Outra coisa também é fazer que o recurso, que nem diz a Malu, renda bastante, né? Então o recurso ele precisa ser bem administrado, bem gerido, bem pensado, não ser um recurso que depois, daqui a pouco, você coloca o recurso, tem que refazer, né? Então a gente pensa muito antes de investir, pensa muito como fazer, com qualidade, mas também com toda a economia necessária para o recurso render. E não é que a prefeitura não faça isso, é que o sistema
público engessa muito, né? Precisa fazer aquelas licitações que demoram meses, né? E quem participa da licitação, já joga o preço lá em cima, que sabe que vai demorar. Não consegue, às vezes, terminar o serviço, daí já tem que atualizar os valores. E às vezes é um trabalho, um serviço com urgência, né? Que a instituição tem para fazer, e aí não tem como também esperar, né? E em nós, enquanto entidades, esse processo é mais rápido. Não que ele não seja transparente, não que a gente não tenha que prestar conta do dinheiro público, muito pelo contrário, somos muito cobrados. Nós sempre estamos com a prestação de contas de todos esses recursos, tanto no portal Transparência da Prefeitura, como no site da ACEAS, né? Sempre mostrando para a comunidade aonde que está indo o dinheiro, no que foi investido, para o conselho, que é formado por entidades. Lá temos profissionais, no conselho, por exemplo, fiscal, nós temos representantes do conselho de administração, temos representantes do conselho de contabilidade, da OAB, que fazem olham esse nosso recurso, como que a gente usou, olha o nosso balanço, enfim. Então, a transparência é uma coisa muito séria para nós. É uma preocupação. Transparência e publicização, tudo está publicado no nosso site, né? Aberto, não tem segredo de nada, né? Porque é dinheiro público e a gente tem obrigação de prestar conta, né? E se a comunidade, né, a comunidade hoje tiver interesse, né, tiver interesse em ajudar a instituição, como que ela deve proceder, como que ela deve procurar? Olha, são muitas pessoas que já ajudam, né? Eventualmente a gente faz algumas campanhas, as pessoas aderem, ajudam, levam coisas. A gente estava falando da importância, teve uma senhorinha, né, mal contando, que fez blusas de lã manual e levou para as crianças. Então, às vezes eu penso, mas com o que eu vou ajudar? Com aquilo que eu sei, com aquilo que eu posso, né? Então, são diversas formas de ajudar. Tem gente que é voluntário, enfim, nós temos no serviço de acolhimento institucional as famílias referências, que podem ser voluntárias, que podem se cadastrar e aí no final de semana, claro, com todo o acompanhamento da equipe, toda uma análise, levar essa criança para sua casa, levar ela para passear, fazer com que ela se envolva na família também. Então, eu não consigo ser uma família acolhedora, mas eu consigo ser uma família referência às vezes, feriado, datas como Páscoa, Natal, enfim. Então, alguma coisa sempre consegue fazer, né? E a gente tem muitas pessoas que são voluntárias, recebem muita doação, tem que agradecer sempre muito. A comunidade caçadora é muito solidária, quando a gente pede alguma coisa, nunca deixa de receber, né? Porque existe toda uma imagem atrás disso, né? Que é construída de transparência, de qualidade, de responsabilidade, né? E quando chega essa época de Páscoa, Natal, e então mais ainda que às vezes a gente escalma, né? Que chega muita coisa, doação calma. Até acompanhando a rede social das Ceias, eu vi uma publicação de blusinhas de lãs que foram doadas, né? Material escolar também, né? Que foram doados, né? Tem igrejas que fazem doação também, tem inclusive de valores, mercados que fazem aquele troco solidário. Então, sempre que nem desamar, a inspiração divina, sempre quando a gente está precisando de algo, lá vem alguma coisa pra gente, sabe? Mas isso é o retorno do trabalho, né? É o retorno desse trabalho positivo, e é como vocês falaram, é tudo muito transparente para a comunidade, né? Então a comunidade se sente cada vez mais motivada em ajudar, né? Porque além de ajudar, ela está vendo, né? Ela está vendo aonde está indo, né? E é como vocês falaram, o foco principal é a criança, né? Então, todo esse recurso lá no final são eles, né? São eles que têm uma qualidade muito melhor lá dentro. Com certeza, é tudo voltado, retorna para a comunidade. Exatamente. E embaixo disso, o que mais motiva vocês continuar? Lutando por essas crianças, buscando o melhor por elas? Aí a gente olha para trás e se pergunta, você faria tudo de novo se tivesse que começar? Faria tudo de novo.
porque é missão, não é só um trabalho, né? A gente não faz isso por um salário. Eu agradeço muito o fato de ter a oportunidade de ter entrado na entidade, de ter assumido essa responsabilidade. Que quando eu entrei, eu tinha só dívida lá para pagar. E em 4, 5 meses a gente pagou uma dívida assim, para a época era enorme, né? E que até hoje eu não sei explicar, mas foi acontecendo, acho que de tanta angústia que a gente passa, né? Foi trabalhando, enfim, o processo foi acontecendo. Teve momentos bem difíceis, hoje não, hoje está bem mais dimensionado, hoje está mais organizado as leis, né? Foram se organizando. Antigamente a gente dependia muito ainda do voluntário, da boa vontade, né? Não tinha lei que obrigava a investir tanto aqui, tanto ali, que era a responsabilidade daqui. As coisas aconteciam de uma forma mais espontânea, né? Hoje não, hoje as coisas são bem mais organizadas dentro da lei e tudo, então se trabalha com mais tranquilidade, né? Os desafios vêm, mas vêm também as alegrias, né? Quando a gente vê que ficou com uma criança dentro da casa lar, às vezes meses, anos, né? E quando vê que ela foi adotada, que ela está feliz, que ela se envolveu naquela família, nossa, o coração só transborda, né? A gente só sabe que cumpriu o que tinha como meta, né? E conseguiu encaminhar uma criança, 10, 100, tá tudo bem, não importa a quantidade. É estar presente, né? É estar atenta e comprometida com o processo de trabalho. Eu acho que é o dia a dia que você chega, além de tudo isso que a Malu falou também, quando você chega num espaço ou lá num centro de educação infantil e você vê aquelas crianças brincando, rindo, correndo, ouvindo uma musiquinha, eu acho que isso é o pagamento. Claro, ninguém vive sem salário, mas isso faz com que a cada dia a gente consiga estar mais disponível. Se precisar trabalhar mais, a gente trabalha mais, mas trabalha com vontade, trabalha com amor de ver aquilo acontecer, né? De melhorar o espaço, de melhorar a sala, de melhorar o refeitório, de melhorar a casa lar, o ambiente, enfim, de você ver os espaços e ver as crianças lá dentro. É aquilo que elas têm direito. Então, só de a gente falar, a gente já se emociona. Então, imagine no dia a dia você ir conquistando e junto, né, enquanto equipe, enquanto ACEIAS, a gente conquistando esses espaços, né? Então, acho que é isso que nos motiva todo dia. E recebe retornos, né, positivos dos pais, das famílias, algumas críticas que são bem-vindas também, porque a gente não acerta tudo, precisa estar fazendo essa avaliação, né? Precisa estar ouvindo e realinhando algumas coisas. Mas eu vivi uma situação muito interessante, uns anos atrás, na boca do caixa de um supermercado. A caixa conversando com a pessoa que estava passando as compras na minha frente e eu quietinha aqui aguardando. E ela dizendo: fulana, minha irmã levou minha sobrinha na creche das Ceias. Então, não me conhecia. Tu não tem ideia, que coisa maravilhosa. A criança, ela entrega minha sobrinha para minha irmã às 6 horas da tarde, de banho tomado, jantada, vai para casa, não precisa fazer mais nada. E eu ali ouvindo. Fiquei bem quieta, né? Mas o coração explodindo. Olha o que é para uma família de uma mãe que trabalha o dia inteiro, né? Chegar no fim do dia, saber que a tua filha foi atendida e tu tá te entregando uma criança, né, arrumadinha, feliz, desenvolvida, que teve estímulo, que se alimentou, que foi cuidada. A tranquilidade para essa família de ter essa segurança. Isso para nós também é... Não tem o que pague, né? Como a Sônia disse, a gente precisa do salário, né? Claro. Mas aquilo que a gente ganha diariamente, isso não se paga. Isso não se paga, isso é amor, é gratificante, é o sorriso, né? É o prof, tô linda, prof, você cheirosa, é o beijo, é o abraço, né? É você poder dar um colo e ser o conforto deles lá dentro, né? E comigo, quando eles me enxergam e chamam: oi, vó. Aí eu sou parecidinha com alguma avó.
Hoje, se fosse para vocês deixarem uma mensagem para Malo, para Sônia, que iniciaram, né, lá atrás, qual mensagem vocês deixariam? Vou falar primeiro, então. Eu sempre, quando eu comecei a minha carreira, fiz serviço social, depois fiz direito, mas quando eu comecei a minha carreira lá em serviço social, enquanto estagiária e depois enquanto profissional, eu estava nas CEIAS. E eu lembro de um dia que eu virei para a Malo e disse: Malo, tem uma vaga lá numa empresa, eu vou para lá, eu quero me desenvolver, quero aprender mais, quero ter... Mas eu volto aqui. Eu volto porque a CEIAS vai comigo no meu coração. Amei a minha carreira dentro de empresa, gostei muito assim, do que, enquanto profissional, eu cresci. Foram quase 20 anos dentro de uma empresa, então a gente aprendeu muito, fez muito curso, se desenvolveu, aprendeu a gerir recursos, né, que é o mais importante, principalmente recursos humanos, né, que trabalhei nessa área. E toda essa experiência, essa bagagem, eu cheguei num ponto da minha vida e disse: agora eu quero voltar. Eu quero ir lá para as CEIAS. E aí, conversando um dia, claro, isso na cabeça da gente, conversando um dia com a Malo disse assim: pois então, quando você se aposentar, ela disse, mas eu não me aposentei, claro, se você quiser, a CEIAS está com as portas abertas. E aí, claro, a gente vai tomando decisões na vida, e aí eu voltei, há quase 5 anos atrás, para as CEIAS, para ajudar e para dividir essa questão da gestão com a Malo. E a gente deu muito certo, né, Malo? Enfim, ela foi minha professora, a gente teve uma carreira junto, mas deu muito certo porque a gente divide pensamentos, ideias, a visão, a missão, e aprendeu a gerir os recursos, acho que da mesma forma. Ser transparente, ser persistente, enfim. Então a gente consegue hoje, junto, gerir uma CEIAS com 315 funcionários e 1.700 crianças mensais que passam pela CEIAS, ou diária, né, que passam pela CEIAS. Então, é muita coisa, claro. A gente precisa sempre estar se atualizando, mas não tem... A gente se prepara profissionalmente para algo. Hoje eu digo para a Sônia: que bom que você foi, que bom que você fez tanto curso, que bom que você fez suas especializações, que hoje eu posso usar, com certeza, na gestão da CEIAS. Então, e à medida que a CEIAS foi crescendo, chegou um momento que a Malo sozinha olhava para tudo aquilo e se sentia pequenininha, já não estava mais dando conta. E começamos a conversar com a diretoria: eu preciso de alguém para me assessorar, para dividir um pouco de responsabilidade, o trabalho está crescendo muito, cada ano vinha mais uma creche, começamos com 6, de repente estávamos com 10, com 12, né? E a responsabilidade aumentando muito, né? Há dias que eu acho que eu deixava o resto da equipe meio fora da casinha, de tanto que era muita demanda. E aí o presidente da época dizia: mas quem? Eu dizia: eu sei quem. E aí foi conversando e disse: a hora que tiver pronta, né? E aí aconteceu, a diretoria entendeu, a Sônia conseguiu se desligar lá da DAME e vim, e realmente, como eu imaginava, a gente ia dar muito certo. Claro, eu não sou permanente, né? Não vou viver a vida toda. Também já tenho uma carreira muito longa. Esses dias, fazendo as contas, eu tenho mais de 48 anos de serviço. Está na hora também de dar um respiro. E em momento algum eu consegui imaginar deixando a CEIAS sem preparar alguém para continuar, né? Todo esse trabalho, toda essa filosofia, esse legado tá? Que se criou com toda essa equipe que veio esses últimos anos, né? Organizando e melhorando ambientes, mas principalmente melhorando pessoas, né? Investindo nisso tudo. E é esse momento que a gente vive, de sentir assim que foi muito bom a vinda da Sônia. A gente se harmoniza muito, né, nessa questão de pensar da mesma maneira, né, de ter os mesmos valores, as mesmas preocupações, e com certeza a continuação da CEIAS.
E se eu olhasse para trás, eu ia dizer, vai filho que dá certo. Faz tudo de novo. Dá bronca como você deu, dá de novo. E hoje não tem como a gente olhar para você, Malu, e não associar ceias, né? É a Malu das ceias, né? É verdade. Malu é teu nome, a Ceias ela é teu sobrenome. É uma história que ela carrega, por isso que quando você ouve a Malu falando da história da Ceias, é a história dela, enquanto profissional, dela enquanto pessoa. E isso é maravilhoso. Eu acho que muito poucos profissionais vivenciam isso, né? E é isso que eu digo que eu agradeço muito. E vocês, o que sonham ainda para o futuro dessa instituição? Né? Por todas as crianças que ainda passarão por aqui. Que ela continue, né? Ela vai continuar, ela não tem mais como retroceder, né? A prefeitura não enxerga a continuidade da educação sem as ceias, pelo menos eu penso que seja assim. Né? É positivo esse casamento de uma entidade sem fins lucrativos com o poder público, né? E a gente sente que o que tem que acontecer é essa dedicação, essa transparência, a continuidade, né, dessa forma de gerir a entidade, sem política partidária, porque a política partidária nem sempre é positiva, ela é boa lá no poder público, né, lá na área pública, mas numa instituição beneficente ela precisa primar pelo profissionalismo, né, pelos seus objetivos, sua missão, seus valores, e deu muito certo até agora, né? Então, com certeza ela vai adiante. Ela é uma história linda, né? E vocês vejam que a gente vai recebendo um legado de 50 anos. E esse legado de 50 anos, a responsabilidade vai aumentando. Então, a gente sempre capacita e estrutura os profissionais das ceias para que eles possam também fazer com que as ceias vá crescendo e dar essas respostas para a sociedade, para as leis que vão mudando, enfim. Então, eu acho que a ceias ela tem um caminho muito grande. Por quê? Porque é aquilo que a Malu falou, é uma história que vem vindo e ela só vai continuar com esse apoio, e principalmente com o apoio da diretoria. Uma diretoria voluntária, uma diretoria que também tem vontade de que a comunidade melhore, que está lá nos apoiando. Então, a ceias só é a ceias pelas pessoas que estão lá, mas também pela diretoria, pelo conselho administrativo que tem e que formou. Eu acho que isso precisa permanecer para que ela possa continuar crescendo. E a história das ceias, como a gente falou antes, né, eu li um pouco hoje, lia durante a semana, só que vendo vocês contando, assim, vendo o brilho nos olhos, vendo a alegria de contar, assim, parece que as ceias faz parte de vocês, né? Só, tipo, vamos dizer, igual uma empresa, eu trabalho lá, as ceias é vocês, é uma, assim, eu tava escutando a história que eu tava quietinho só, tipo, admirando o tão longe foi esse trabalho, o quão longe ele vai ir ainda, né? E quão bom ele é para a nossa sociedade. Não tem como não correr o sangue, né? Então, para finalizar, nós queremos agradecer a participação de vocês, duas pessoas inspiradoras, né? A gente sabe o quanto a ceias é importante para o município de Caçador, né? O quanto essa história ela é grandiosa aqui, né? Quem está lá, com certeza, tem amor pelo que faz, né? É um legado de cuidado, de esperança e transformação, né? Muito obrigada por dividirem essa história linda de vocês conosco do curso de administração. Nós que agradecemos a oportunidade de estar falando para ceias, para jovens, para acadêmicos, que muitas vezes quem não utiliza os nossos serviços ainda, que é a creche, não tem conhecimento, mas é uma entidade importante para o município. Então, que bom que os acadêmicos estão conhecendo uma estrutura diferente. E vocês, enquanto acadêmicos de administração, estão conhecendo um outro setor, que é o terceiro setor. Isso. Não é público, não é privado, é um terceiro setor. Então, é uma experiência bem diferente. E que bom que vocês escolheram a ceias para a gente poder estar aqui e falar dela.
A gente que agradece o convite. Agradeço também e queria deixar só uma mensagem, assim, vocês jovens, aceitem desafios, vão em frente, agarrem as oportunidades, acreditem, sonhem, acaba dando certo. Sempre, né? Eu também quero agradecer, como a nossa equipe também, que estão lá fora acompanhando nós, por vocês disponibilizar esse tempo e fazer parte desse podcast com nós, que com certeza vai longe, vai impactar muitas pessoas ainda e provavelmente muitas famílias que, quem sabe, fazem parte, vão querer fazer parte da ACES também, como família acolhedora. Obrigada.